Olá, bem-vindo ao mestrado profissional em computação aplicada. Nós somos da Universidade Presbiteriana Mackenzie e eu trago aqui algumas questões que podem gerar dúvidas na hora de você fazer a sua inscrição. Então vamos lá. Primeira coisa qual a diferença entre especialização e mestrado? Na verdade, a especialização, que a gente diz como lato sensu, ele pode ser cursado antes do mestrado, mas, na verdade, você pode seguir uma carreira direto da sua graduação, ou seja, você pode entrar direto do mestrado, sem a necessidade de fazer, primeiramente, um curso de especialização. O segundo ponto que eu gostaria de esclarecer aqui também é em relação às diferenças entre um mestrado profissional e um mestrado acadêmico. O mestrado profissional, ele vem unir, né, trazer mais para perto da academia a empresa, né? Então, na verdade, o mestrado profissional traz os mesmos direitos de um mestrado acadêmico, só que a diferença fundamental entre eles é o tipo de pesquisa e o tipo de produto. Ou seja, no mestrado profissional, você tenta desenvolver um produto voltado para a empresa, né? Então, é mais aplicado ao meio corporativo. Uma outra questão que eu gostaria de trazer se eu vou fazer mestrado profissional, né, eu posso dar aula? Posso. Eu posso seguir na minha carreira, nas empresas? Também, né. Então, que tipo de profissional que você vai se tornar fazendo mestrado profissional, né. Então, resolver problemas complexos, buscar, né, e organizar informações relevantes, ter uma maneira mais sistemática de organizar os passos dentro da empresa, né, das suas funções, resolver problemas nesse teu escopo profissional, né, desenvolver uma análise crítica de soluções de problemas, né, e se aprofundar em temas que sejam do seu interesse. Bom, falando nisso, então, quais são as áreas de atuação do mestrado profissional que nós temos? A gente tem uma linha de ciência de dados e métodos analíticos aplicados, né? Então, uso de inteligência artificial, otimização de problemas complexos, extração de conhecimento de dados, coleta, análise e visualização de dados. E, por outro lado, a gente tem a segunda linha de tecnologia e desenvolvimento de sistemas computacionais, que antes a gente tinha como uma linha de sistemas interativos. Então, na verdade, é uma grande área que envolve o desenvolvimento de sistemas computacionais como um todo, né? Engenharia de software, sistemas interativos. Então, aqui cabe qualquer tipo de sistema computacional que a gente precise, né, estudar as tecnologias envolvidas. Bom, e quais são os passos que a gente tem para alcançar um título de mestre dentro do mestrado profissional? Então, a gente tem que passar pelas disciplinas do programa, que são 6 disciplinas, 3 sendo disciplinas obrigatórias e 3 optativas. Essas disciplinas ocorrem no período noturno e elas acontecem bimestralmente. Então, os encontros vão ser de terça e quarta para disciplinas, com a segunda-feira também sendo utilizada para as aulas síncronas online, tá? Então, você em 3 bimestres consegue cursar todas as disciplinas que você precisa. Já no primeiro bimestre, você vai ter o seu orientador ou seus orientadores dedicados a você, para que você possa desenvolver a sua pesquisa desde o começo. Então,
de acordo com as suas características, o seu perfil, e as suas afinidades, né, com orientadores, com professores do programa, você pode, então, já começar a sua pesquisa. Você tem, né, desde o começo, desde a sua entrada, que comprovar a sua proficiência em inglês. Então, a gente oferece exames de proficiência em inglês que você tem que ter sido aprovado até a sua qualificação. Falando então da qualificação, ela é um passo, né, primordial para que uma banca examinadora diga: olha, seu trabalho está bem delimitado e você pode seguir adiante. Então, depois da sua qualificação, você segue com sua pesquisa e depois você então vai ter a sua defesa, né, do seu mestrado. Esse processo todo, ele pode demorar de 1 ano e meio a 2 anos. Então, é um período bastante adequado para que você consiga ter um início, meio e fim de uma pesquisa científica, né, mas que seja aplicada a uma solução de mercado, por exemplo. Bom, falando então agora do seu projeto de pesquisa, né, você não precisa necessariamente ter, né, pensado no seu projeto quando você presta, né, o processo seletivo para entrar no mestrado. Você pode ter a ideia do que você quer fazer, ou você pode ter simplesmente a área que você quer atuar. Se você já tiver sua pesquisa, excelente, você vai conversar com o seu orientador e definir, né, delimitar a sua pesquisa. Ou vocês podem entrar num consenso sobre isso e ter outros projetos que o teu orientador, os teus orientadores possam conversar com você. Bom, embora o mestrado profissional, né, isso em qualquer lugar, né, não tenha bolsas, né, do governo, né, vocês podem ter, além de descontos, né, então, se você foi aluno de graduação, né, do Mackenzie, você tem um desconto. Se você veio de outras universidades, também você tem descontos. Vocês podem verificar isso no edital, quais são os descontos cabíveis. E, além disso, existem convênios com empresas. Então, você pode ter um convênio, ou seja, pagar menos, conveniado com a sua empresa, para que ela possa colaborar, né, com o pagamento dessa sua mensalidade, e o Mackenzie também. Então, essas condições podem ser consultadas a partir do momento que você já está caracterizado como discente do programa. Bom, se você quiser obter mais informações, então nós estamos na página do programa dentro da pós-graduação, mestrados e doutorados, e em computação aplicada cunho profissional. Outras questões também vocês podem entrar em contato com o programa e podem até agendar uma entrevista ou uma consulta com a coordenação do programa. Bom, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e espero recebê-los em breve aqui no programa.